Você se considera uma pessoa ansiosa? Você tem pensamentos acelerados, sente medo do futuro e tem a sensação de que a qualquer momento alguma coisa ruim vai acontecer com você ou com as pessoas que você gosta? Se você sente isso, fica até o final desse vídeo porque ele é para você mesmo. Aproveita e já se inscreve neste canal, ativa aqui o sininho para o YouTube te lembrar que toda semana nós vamos ter vídeo novo. E não esquece de pegar este link e enviar para uma pessoa que você gosta e convidar ela para estar aqui com a gente também. O DSM-5 é o nosso manual de diagnóstico de transtornos mentais. E ele nos traz uma série de transtornos que estão relacionados à ansiedade. A grande questão é que a maioria de nós temos algum tipo de ansiedade, nós relacionamos isso com algum transtorno, nós relacionamos com alguma doença e nós não focamos no problema que precisa ser cuidado. Então nós estamos buscando um nome para o nosso problema, mas nós não estamos buscando solução. A gente não busca um tratamento porque nós nos convencemos de que a era que nós estamos, todo mundo tem ansiedade. Mas nós vamos separar isso aqui hoje, entender que seja um diagnóstico de transtorno, seja uma ansiedade que faz parte de nós, ambos precisam ser cuidados. Então vamos começar entendendo a ansiedade como uma emoção. Nós fizemos um vídeo aqui no canal, tem um vídeo também falando de emoções, e a ansiedade é mais uma das nossas emoções, só que é uma emoção que está direcionada ao futuro. É uma emoção que ela nos prepara para uma situação de perigo. Essa ansiedade que nós sentimos muitas vezes pode estar relacionada com um perigo que pode não acontecer. E a ansiedade está relacionada com medo e o medo está relacionado com a ansiedade. Não tem como falar de uma coisa sem falar da outra. O que conta nessas situações em que a gente sente a ansiedade é a forma como eu avalio um perigo. Então, o que é perigo para mim pode não ser perigo para o outro. Seja de forma externa ou de forma interna, tem coisas que cada um de nós lidamos de forma diferente. Então, vamos pensar numa situação prática aqui pra gente. Não saio na rua, por exemplo, depois das 8 da noite. Porque se eu sair na rua, eu posso ser assaltada. A minha ansiedade me coloca numa situação de perigo para que eu me prepare para ela. Ou eu vou ter algum tipo de ação com relação a isso. Ou eu não saio na rua, ou eu não saio na rua com o celular, ou eu não ando a pé, ou eu não ando sozinha, ou eu tenho a tendência de estar sempre numa alerta para me proteger o tempo inteiro, porque a minha ansiedade me colocou numa situação de perigo e ao mesmo tempo está me preparando para ela, me deixa em alerta de uma forma constante. E o que faz cada pessoa avaliar uma situação de perigo de uma forma diferente é as experiências de cada um. Então eu vivi um assalto, por exemplo, que foi algo muito marcante, que foi algo que me traumatizou, que me trouxe muito medo, e isso marcou a minha vida. Então naturalmente isso se tornou uma memória base para mim. Então quem aí assistiu o filme Divertidamente vai saber. As minhas crenças, o meu olhar, o meu filtro que eu vou ter com relação às coisas, ela vai ser a partir disso. Então nós precisamos entender quais são os perigos que nós consideramos pra gente poder entender o tipo de crise de ansiedade que nós estamos tendo. Então lembra, a ansiedade é uma emoção que está relacionada ao futuro e que te prepara para uma situação de perigo. Isso pode acontecer com algo externo, como a situação do assalto, que eu dei o exemplo, como com algo interno, de alguma situação que eu não soube lidar ou que eu não sei lidar de alguma forma. Um outro exemplo, eu vou passar por uma entrevista de emprego. E aí eu tenho pensamentos como, e se eu não passar? E se eles não gostarem de mim? E se eu não for boa o suficiente? E se eu não conseguir fazer o trabalho? E aí eu começo a ter diversos pensamentos negativos sobre mim e aquilo vai me gerando ansiedade. Qual que é o perigo nessa situação? Se eu não for boa, se eu não for suficiente, se eu não conseguir fazer as coisas, eu vou ser reprovada. Eu não vou ser aceita nessa vaga. Aí vem o sentimento de rejeição, de reprovação. Tudo isso gera ansiedade, porque está falando de um perigo para aquela pessoa. Essa pessoa não sabe lidar com a reprovação. Essa pessoa não sabe lidar com a rejeição. E todos esses pensamentos e sentimentos que ela tem, é difícil para ela. Qual é a forma dela se proteger? Não vou na entrevista. E são esses os pensamentos e são esses os sentimentos que podem trazer as crises de ansiedade que nós conhecemos. Para quem não conhece, uma crise de ansiedade, ela é uma situação que gerou
pensamentos acelerados, e esses pensamentos eles geram sensações. Na maioria das vezes são físicas, mas elas começaram com pensamentos. Então, coração acelerado, sudorese, que é o suor nas mãos, nos pés, falta de ar, a sensação de aperto no peito, uma impressão, uma sensação de que a pessoa literalmente vai morrer. É esse o desespero que ela sente no momento da crise de ansiedade. Ou seja, não é porque você tem pensamentos, sentimentos e sensações que apontam para a ansiedade, não quer dizer que você tem um transtorno, mas quer dizer que você tem muitos pensamentos que estão disfuncionais e eles precisam de atenção. Eu costumo explicar para os meus pacientes que a crise de ansiedade é o pino da panela de pressão que nós temos no nosso corpo. Ela vai se apresentar de uma forma física porque não é falado, porque não é entrado em contato, porque não é ressignificado, porque todos esses pensamentos estão aí, te alimentando, dizendo para você que você não é bom, que você não consegue, que você não tem jeito. Então, se você tem esses sintomas, talvez você não precise só de um diagnóstico. Você precisa sim parar para cuidar disso. Existe um índice muito maior de suicídio na pessoa que tem crise de ansiedade do que numa pessoa com depressão. Por quê? Acontece o pico do desespero. Então o coração acelera de uma forma que ela não consegue conter, existem pensamentos acelerados, tem pensamentos negativos. Naquele momento, o suicídio passa a ser a única opção. Se não tem alguém para acalmar, se você não tem recursos para lidar, você comete suicídio dessa forma. Porque você não vai conseguir encontrar ali no raciocínio uma outra forma de lidar com isso. Então a pergunta é, quais áreas da sua vida mais são afetadas por conta da sua ansiedade? De que forma a sua ansiedade ou as crises de ansiedade que você tem prejudica a sua vida? E aí você vai parar para avaliar e colocar nessa balança. Se você pode, vai cuidar disso. Busque algum lugar, busque um profissional que você consiga ajuda para que você consiga falar sobre isso. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não se esquece de se inscrever neste canal, curte aqui também esse vídeo, ativa o sininho para o YouTube te lembrar que toda semana nós vamos ter vídeo novo e também não esquece de pegar esse link e mandar para uma pessoa que você gosta. Um grande abraço e até o próximo vídeo.